Olá, eu sou Marcelo e estamos aqui no canal Sou Peregrino na Terra. Mais uma vez eu quero trazer para você porção da Palavra do Senhor para que possamos meditar, para que possamos estudar, para que você possa ter conhecimento daquilo que a Escritura tem nos falado. E eu quero trazer isso para você no contexto original, ou seja, no contexto em que ela foi escrita, como ela foi pensada, como esta palavra foi trazida até nós. Quero que você leia comigo, né? Pegue a sua Bíblia, leia aí em Deuteronômio, abra em Deuteronômio capítulo 11, verso 26 até o verso 28. Eu vou fazer essa leitura, né, de acordo com o texto que está na Torá, né? E depois nós estaremos fazendo algum comentário, né, a respeito disso daí. O tema dessa palavra aí seria bênção e maldição, os dois caminhos que Deus dá para nós, né? Então, que nós possamos estar aí meditando nessa palavra. Vamos ler? Diz assim: Observa que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos de Adonai, vosso Elohim, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos de Adonai, vosso Elohim, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, vamos lá. Interessante a gente observar que a palavra observa no hebraico, ela é re'e, né? Re'e. E ela tem algumas informações para a gente. Re'e significa observa ou vede, né? E ela é muito profunda, essa palavra, dentro do contexto original. Por quê? Porque ela é de uma raiz que vem, né? Ela tem a mesma profundidade da palavra Shema, né? Que significa ouvir. E aí, Re'e diz, observa, vede, enquanto Shema diz, ouve, obedece, né? Shema, chamar, ouvir, obedecer, né? E aí nós temos aí um imperativo, mostrando para nós que Deus está dando uma ordem, que Deus está dando para nós um mandamento a ser seguido, a ser observado. E aí, a gente lê esse texto, observa, re'e, né? Observa que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Algumas pessoas têm ensinado por aí que bênção e maldição, né, são caminhos, são atribuições. Só que, na verdade, bênção e maldição são consequências daquilo que você escolhe. As bênçãos e as maldições advêm das suas escolhas. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse texto. Muitas pessoas vão falar sobre maldições hereditárias e vão falar sobre tantas coisas aí a respeito de maldições, mas simplesmente você vai ver nesse estudo que a maldição, ela advém da desobediência à palavra. O próprio texto diz, né? Põe diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos de Adonai, vosso Elohim, ou seja, você tem as bênçãos de Deus quando você obedece. Você tem as bênçãos de Deus quando você cumpre os mandamentos. E você tem a maldição, se não cumprirdes os mandamentos de Adonai, vosso Elohim, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Moisés falando, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Ou seja, se você transgride a palavra, se você transgride a Torá, se você transgride os mandamentos do Senhor, a consequência disso é o contrário da bênção. A consequência disso é a maldição. E aí nós vemos aí texto bíblico que está falando para nós, nesse texto de Deuteronômio, vai estar falando para nós as maldições que vão seguir
Tem maldições que vão seguir por causa da desobediência. Às vezes, a sua vida está acontecendo coisas que você não entende, porque você está transgredindo mandamentos, está desobedecendo a palavra de Deus, e o que está acontecendo na sua vida são as consequências da desobediência, que são as maldições. A ausência de Deus, é a ausência da presença divina, é a ausência do cuidado de Deus na sua vida, simplesmente porque você não está obedecendo aos mandamentos. E talvez alguém possa falar assim, não, mas eu estou no tempo da graça, não preciso obedecer mandamento, e é isso que a gente vai procurar entender aí no decorrer dessa pequena palavra que eu estou trazendo para você. Eu vou ler para você aqui o estudo que eu coloquei no blog, né? O blog lá, Sou Peregrino na Terra, Vendo as Promessas de Deus. Você pode estar procurando lá, esse estudo está lá de forma completa. Eu vou fazer apenas um resumo, comentar algumas coisas para vocês aqui. E aí ele diz, eu digo assim, olha, vemos Adonai nesse texto, né, apresentando duas opções para o homem, a fim de que ele tenha a oportunidade de escolher. Você recebe de Deus duas opções de escolha. Você obedece ou você desobedece. Se você obedece, tem bênçãos. Se você desobedece, terá a ausência das bênçãos, que são as maldições. Então vamos seguir. Para ele, para que o homem possa usufruir o livre-arbítrio. Tem uma classe de teólogos, tem alguns teólogos, alguns estudiosos, que vão dizer que não existe livre-arbítrio. Mas eu falo para você que Deus, desde Gênesis, ele está dizendo para nós que existe livre-arbítrio. Porque ele dá a escolha, lá em Gênesis, lá em Bereshit, quando Deus chama Adão, né, coloca ele no jardim e diz para ele, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, exceto da do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele deu duas escolhas para Adão. Olha, você obedece ou você desobedece. Porque do dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, Deus deu escolha, e escolha é arbítrio. Escolha é arbítrio. Deus deu para o homem a escolha. Então, Deus deu duas escolhas para que ele possa usufruir este livre-arbítrio, em detrimento daquelas pessoas que dizem que não existe livre-arbítrio na Escritura. Mas a própria Escritura vai começar a dizer para nós que existe livre-arbítrio. E aí, o homem, né, pode escolher viver desligado ou ligado ao Eterno. Se você escolher viver desligado, você vai escolher viver fora dos mandamentos, fora da Escritura, fora do que a Bíblia descreve, fora do que a Torá descreve para nós. Não é verdade? Agora, se você quer viver ligado ao Eterno, você vai viver de acordo com a Escritura, de acordo com a Torá, de acordo com o que a Bíblia está descrevendo para a minha e para a sua vida. Por isso, essa paraxá, né, a porção Reê, que foi de 2 semanas atrás, a porção Reê, ela inicia com essa palavra, Reê, ou seja, observa. Né? O homem, aliás, o que temos que observar é as opções que nos são colocadas à frente e tomar a decisão correta. Ou seja, coloca para nós as opções, Deus dá para nós as opções e nós temos que tomar a decisão. Devemos tomar a decisão correta. Ele fala, eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Continuando aqui. Se o homem tivesse sido criado sem o poder de escolha, seria um autômato, como uma máquina. Porém, cada um de nós temos o poder ou a liberdade de escolha. A predestinação está em nós sabermos que existe o caminho da bênção e existe o caminho da maldição. Aquele que você escolhe é o que garante o seu futuro. Se você escolhe o caminho da obediência, você seguirá pelo caminho das bênçãos de Deus. Se você escolhe o caminho da desobediência, as consequências serão as maldições. Então isso é muito claro, né? Não tem essa predestinação, ela é muito clara com relação a isso. Você tem dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Continuando aqui. O homem pode optar pelo caminho da transgressão, do pecado. No entanto, essa liberdade que ele tem, esse livre-arbítrio, não vai isentar o homem da responsabilidade e das consequências de suas escolhas. Você tem escolha. Se você escolher desobedecer e viver longe de Deus, as maldições te seguirão.
as coisas na sua vida não vão dar certo, a mão de Deus não estará sobre você, a sua casa vai faltar alimento, vai faltar trabalho, vai faltar coisas na sua vida, simplesmente porque você não tem a bênção de Deus, porque você não está vivendo em obediência. É isso? Então, é uma aliança que Deus faz com o homem. Olha só, eu faço aliança com você. Eu coloco aqui a bênção e a maldição. Deus está fazendo isso. Deus está colocando esse livre-arbítrio para você escolher. Continuando. As bênçãos eram pronunciadas por aqueles que estavam no Monte Gerizim, enquanto as maldições pelas pessoas que estavam no Monte Ebal. O povo se dividiu, né, e fez uma espécie de coral. Eles recitaram as bênçãos de quem estava no Monte Gerizim e as maldições de quem estava no Monte Gerizim e... as bênçãos quem estava no Monte Gerizim e as maldições quem estavam no Monte Ebal, né? Agora, perceba uma coisa muito importante. O Monte Ebal, onde se pronunciaram as maldições, né? Estudiosos dizem que o Monte Ebal ele é mais alto que o Monte Gerizim. Então as pessoas ficavam no Monte Gerizim, que é um pouco mais baixo, e pronunciavam as bênçãos, enquanto as pessoas que pronunciavam as maldições ficavam no Monte Ebal. O Monte Ebal era um pouco mais alto, né? E isso tem um significado, isso tem um princípio para que nós possamos entender. Eu digo assim, eu escrevi assim, isso é uma relação interessante, pois o fato de que o topo do monte representa o juízo sobre a pessoa a qual cair a maldição, né? E aí a maldição é o do Monte Ebal, que é o monte mais alto, e o topo representa o juízo. Nós temos que entender o seguinte, que a maldição é aplicada após uma longa jornada de subida, que percorre até o topo, não é isso? Até o topo. Então, é importante que nós possamos entender que o monte é mais alto, o monte da maldição é mais alto, significando para mim e para você que Deus dá mais tempo de escape, que Deus dá mais tempo da pessoa se arrepender. É por isso que o monte da maldição ele é mais alto. Vamos continuar aqui. Ou seja, a maldição é aplicada após uma jornada mais longa do que a jornada que se percorre para subir o Monte Gerizim, que é o Monte das Bênçãos. Isso quer dizer que possivelmente essa relação demonstra que o Eterno espera até o último momento para que o ímpio se arrependa. Isso é muito lindo. Se Deus está dando condições, tempo para que a pessoa possa se arrepender, por isso que ele é mais alto, né? O Eterno dá-lhe o máximo de tempo possível para que possa vir a se arrepender. Mas se isso não ocorrer ao final da jornada, a maldição ou o juízo recairá sobre ele, porque lá no topo ele vai chegar e não vai ter mais para onde ir. E aí a maldição vem, o juízo vem sobre ele, o condenar de Deus vem sobre aquele que segue o caminho da maldição, o caminho da desobediência. Seguindo aqui, né? A porção Reê, né, esse texto que nós estamos lendo da porção de Deuteronômio capítulo 11, ele vai falar para nós ainda, né, que também pode significar ver, né? Ele implica em compreender não só o aspecto da escolha, mas o que está revelado, né? O caminho correto para a vida, assim também como crer e ter consciência de que esta bem-aventurança procede de Deus, ou seja, esse caminho que Deus preparou de bênção procede dele. A bem-aventurança, as bênçãos, procede de Deus por causa da obediência à Torá, da obediência à palavra, né? A obediência às leis do Senhor, da obediência ao que ele prescreveu, à instrução que ele nos deu, a Torá. Não é isso? Outra coisa que é importante que consiste ainda em considerar sobre as consequências desastrosas, conforme nós já falamos antes sobre as maldições, né? Da desobediência, como também as recompensas que o cumprimento dos mandamentos proporcionam, para que através delas o homem possa ter uma vida plena e abundante e servir melhor ao Eterno.
Nós temos essa escolha, podemos servir melhor ao Eterno, basta seguirmos ao caminho da obediência da palavra, obediência da Torá, da escritura que nós temos em nossas mãos, né? Da Torá, dos profetas, dos escritos, né? Do Brit Hadashah, do Novo Testamento. Nós temos tudo isso em nossas mãos para que possamos viver o caminho da bênção. Mas muitas pessoas escolhem viver o caminho da maldição e acabam quebrando a aliança que Deus quer fazer com você, Deus quer fazer com o ser humano. Continuando, Yeshua fala, né, sobre estes dois caminhos da obediência e da rebeldia e as suas consequências. Yeshua também fala sobre isso, linkando aqui com esse texto de Deuteronômio. Yeshua fala, vamos ver o que Yeshua fala em Yohanan, João, capítulo 10, verso 9 a 10, diz o seguinte: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu sou o caminho da bênção. Por quê? Porque ele veio cumprir os mandamentos. Ele veio obedecer a Torá. E aí ele veio nos ensinar a obedecer a Torá. E através dele, através do sangue dele, nós podemos seguir este caminho, podemos seguir este caminho de bênção, esse caminho das bem-aventuranças, através dele, que ele é a porta. Nós temos condições de ter a vida eterna, de ter a vida, e ter a vida com abundância, que é isso que ele está dizendo. Quando nós obedecemos, quando nós seguimos, quando nós seguimos o que ele ensinou, né, foi a Torá, nós poderemos ter vida e vida com abundância. É isso que ele estava falando. Vou continuar aqui para você aqui, olha, o site britolan.com.br, no estudo dessa porção, para dar porção Reê, né, ele diz o seguinte, que estes são como dois caminhos alegóricos, né, que se localizam no meio exterior, ao longo de toda a extensão da vida humana, onde obrigatoriamente se escolhe uma opção em detrimento da outra, em meio à constante luta interior, na submissão do ser à vontade divina. Ou seja, enquanto você caminha por esta vida, você sempre tem as duas opções, obedecer ou desobedecer. E quando você desobedece, quando você fica nessa luta interior... Então, voltando aqui, a escolha, né? A submissão, escolher estar submisso à vontade de Deus ou não, né? Continuando, em nossas vidas, muitas destas opções que surgem diariamente são de fácil escolha, né? Ou seja, podemos prever suas consequências benéficas ou maléficas com muita clareza e evidência, né? Sem haver uma tensão, um conflito interior, pois elas tratam de uma escolha que condiz com o nosso caráter ou com a nossa visão de mundo. Como, por exemplo, a escolha entre roubar ou não roubar, matar ou não matar. Você sabe que se você roubar, a consequência é você poder ser preso. Se você matar, a consequência é você ser preso, né? Ser julgado ou condenado. Então isso são escolhas que são fáceis de se decidir. Contudo, algumas escolhas não são tão simples assim, e dessa forma exigem certo discernimento espiritual para saber qual é o caminho certo a seguir, a fim de estar de acordo com a justiça de Deus. Isto, portanto, requer o conhecimento das Escrituras. É por isso que você tem que estudar a vontade de Deus. É por isso que tem que estudar o que está na Torá, para que se possa entender qual é a vontade de Deus, né? Como também um relacionamento mais íntimo com o Eterno, com o exercício das disciplinas espirituais, que consta na santidade, na adoração e na tefilá, a oração, no estudo da Torá, e comunhão constante com o povo de Deus. Estes são, né, o que a Escritura requer de nós. A oração, a busca constante de santidade, o estudo da Torá, para que nós possamos seguir este caminho de justiça que Deus estabeleceu para nós. Com tudo isso, né, que estamos falando, né, podemos compreender que retornar à pureza da essência da Torá, né, rompendo com as tradições que impedem a percepção e entendimento da vontade divina expressa nas Escrituras, né, que é o caminho da bênção, o caminho da maldição, o caminho da obediência, o caminho da desobediência, né, como nós podemos ver lá em Marcos capítulo 7, verso 9, né, também vamos abrir lá.
em Marcos, capítulo 7, verso 9, para que a gente possa aí ter uma compreensão aí mais clara a respeito disso. Marcos 7, 9 diz assim para nós. Sete, 9 diz assim: E disse-lhes: Jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Ou seja, muitas pessoas rejeitam o mandamento de Deus em detrimento de viver sob tradições humanas. Muitos crentes estão rejeitando a obediência à Torá para viver tradições humanas, tradições que foram criadas pela teologia, tradições que foram criadas por seres humanos e não por Deus. Se nós seguirmos a Escritura, estaremos seguindo pelo caminho da bênção. Se não seguirmos, estaremos seguindo pelo caminho da maldição. Não importa se a sua intenção é boa. Porque me ensinaram assim. Não interessa, a Escritura está na sua mão. Basta que você leia, basta que você tenha entendimento, basta que você busque a verdade. E a verdade está em se entender o contexto em que ela foi escrita, por que ela foi escrita, por que ela foi escrita e como ela foi escrita. Isso é muito importante. Assim também é muito importante e urgente que retornemos à observação, das prescrições da Torá, considerando que a palavra de Deus é imutável, ela não muda, não houve mudança de lá para cá. Jesus não mudou o que estava escrito na Torá. Ela é imutável e nos garante tomar a opção certa. Não para a entrada na aliança, Por quê? A aliança, a entrada na aliança é concedida pela graça divina mediante o sacrifício de Yeshua. Para você entrar na aliança com Deus, para que você possa fazer parte do povo de Deus, basta que você reconheça Yeshua como seu Salvador. Basta que você creia naquilo que ele ensinou. E você, a partir do que ele ensinou, a partir da palavra de Deus que ele pregava, para que você possa entrar na aliança. Mas para permanecer nela em santidade constante, como o próprio Yeshua disse em Mateus 5, 18 e 19. Temos que seguir de acordo com o que ele falou. Mateus 5, 18 e 19 nos diz assim: Em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que desobedecer um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Obedecer mandamentos, cumprir mandamentos, ou rejeitar mandamentos e descumprir mandamentos. Bênção e maldição, caminho de vida, caminho de morte. O que é que você escolhe? Concluindo então, ao aprender com a porção, observa ou vede, que o Eterno nos dá a liberdade de escolha sobre qual caminho seguir, devemos ter em mente onde esse caminho nos levará. Caminho para a morte ou caminho para a vida? Ou quais serão as consequências dele? Adonai coloca para escolhermos o caminho da obediência, cuja consequências são as bênçãos, e também coloca o caminho da desobediência, cuja consequências são as maldições ou juízos. Devemos saber escolher. Pois, quando se entra pelo caminho da desobediência, mesmo que depois de arrependermos, sejamos perdoados, retornamos para o caminho da obediência, algumas consequências das escolhas que tomamos atrás, elas nos acompanham por muitos anos em nossas vidas. Porque eu sempre digo, quando às vezes eu prego em algum lugar sobre a lei da semeadura, você vem a sua vida toda semeando coisas ruins, você vai semeando coisas ruins, e chega um determinado momento da sua vida, você reconhece que você estava errado, reconhece Yeshua como seu Salvador, e você se converte, você retorna ao caminho, você faz techuvá, você faz retorno. Quando você retorna, aquilo que você veio plantando de ruim, já está brotando e dando fruto. Então você tem que vir colhendo, e você vai colhendo coisa ruim, e plantando coisa boa, colhendo coisa ruim e plantando coisa boa, para que depois você possa usufruir daquelas coisas boas que você plantou. Então tudo de ruim que você plantou na sua vida, das escolhas que você fez, as consequências das suas escolhas serão trazidas até você, e você terá que usufruir desses frutos amargos, desses frutos ruins na sua vida. Então que nós possamos viver
a obediência. Então, como diz o texto, cuidem de seguir todas as leis e regras que ponho hoje diante de vocês. Deuteronômio capítulo 11, 32. É Moisés falando para o povo aquilo que Deus determinou. Então, bênção ou maldição? Obediência ou desobediência? O que você escolhe? Que Deus possa te abençoar em nome de Yeshua HaMashiach. Deus te abençoe.